coração de cada um de vocês. Eu estou aqui para gravar a 28ª parte da nossa série Precisamos de Profeta. E quando eu falo da série Precisamos de Profeta, a 28ª parte, eu quero falar aqui de João, o profeta que viu o trono de Deus em Patmos. Então, para falar disso, eu quero dizer que um profeta, ele vê o trono de Deus. Quando você olha para esse texto, eu leio aqui Apocalipse capítulo 4, no versículo 2. João diz assim: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono. Quando você olha para esse texto, João recebe a revelação do Apocalipse encarcerado na ilha de Patmos, uma colônia penal romana. O apóstolo explica no capítulo 1, no versículo 9, porque ele foi preso por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. A causa da sua prisão era, irmão, o testemunho de Jesus Cristo e a palavra do eterno Deus. Então ele tinha perdido direitos civis, possessões materiais. João, na verdade, ele estava cercado de bandidos num local, irmão, porque a ilha era um território vulcânico e ainda por cima uma situação de um terreno, vamos dizer assim, íngreme. Mas, continuando, ali mesmo João tem a visão do trono de Deus, no meio de uma situação dessa, numa vida que era para ele estar lástima, murmurando, reclamando. Mas João tinha tido um encontro com Cristo, visto Deus Filho feito homem, viu a transfiguração de Jesus, e depois de Jesus ascendido aos céus, num momento de necessidade extrema de uma renovação e de um alerta para as igrejas, João, como estava testemunhando a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, então ele vai preso, e ali naquele lugar daquela prisão, torna-se a porta dos céus. Ali abre-se os céus para ele, a porta dos céus se abre e vem a revelação do alto dos céus para a vida de João e para as igrejas, e chega até nós, coisa que nós podemos nos gloriar em ler, aleluia. Então a porta também significa o coração do homem. Quem sabe nesse terreno vulcânico, complicado que você está, cheio de percas materiais, cheia de tantas coisas, possessões, rodeados, vamos dizer, de bandidos, de pessoas que levam uma vida que ignora Deus, ignora você, despreza, te levaram. Eu acho que a primeira providência que você precisa é dessa. Peça ao Senhor que venha e que apareça para ti. Talvez Ele não vai ficar te dando umas revelações de obra, mas te enchendo do poder para você primeiro se levantar de dentro para fora, para que você volte a ter a mente de Cristo e deixe de estar perdido no meio dessa situação tão dolorida que você está. Porque quando nós passamos por pressões absurdas, a nossa postura é de se entregar, a nossa postura é de desanimar. E quando você olha, aleluia, nesse Deus fazendo isso com João, você sabe que Deus tem poder de transformar deserto em Betel. Foi isso que ele fez com Jacó, foi isso. Jacó encontrou ele no meio do deserto. É só você ler ali o livro de Gênesis capítulo 28, no momento em que ele tem uma visão da escada descendo dos céus, e ali era como se Deus falasse: olha, eu estou fazendo um elo com você, trazendo os céus na terra e ao mesmo tempo fazendo um elo com você, eu vou estabelecer você. Deus, ele transforma nossas adversidades em vitórias. Deus, ele muda nossas vidas. A história de João tem muitos outros detalhes que, se você estudar teologicamente, você fica abismado. O homem que fora colocado em caldeirão de óleo, como conta a história, e você vai vendo que no meio dessa situação, Deus conseguiu usar o seu servo. Imagina, irmão, no meio de lugar cheio de bandido, encarcerado, onde era para ter só ferida da alma, ele começa a ter uma visão da eternidade. E quando nós estamos levando uma vida no ápice do Espírito, uma vida não religiosa, mas uma vida de crente maduro, de crente espiritual e não de crente carnal, automaticamente é no meio das questões da vida que o poder de Deus se reveste, as obras do diabo são desfeitas e nós temos saída para esta vida. Por isso, nós estamos aqui, a 28ª
oitava parte do nosso vídeo, o profeta que vê o trono de Deus. Assim como João disse, Apocalipse 4:2, imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono. Que Deus nos ache em espírito e faça da nossa vida uma vida de triunfo. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe e me abençoe. Senhor, nós precisamos não nos conformar com esse mundo. E não nos conformar com esse mundo não é só se revoltando, não é só se queixando e murmurando, mas é recorrendo ao Senhor no meio de tantas situações, olhando para as profecias da palavra que está se cumprindo, mas muitas delas o Senhor deu uma revelação que era o estado do ser humano e não aconselhando o ser humano a viver aquilo. Por exemplo, a multiplicação da iniquidade esfria o amor de muitos, mas o Senhor não está mandando nos esfriar, não está alegando motivo, está dizendo que se a iniquidade entrar ali, a frieza. Como João se achou em espírito, que eu disponibilize toda a minha vida, e esta pessoa que vê agora, esse ministro, essa ministra, veja o trono de Deus, veja o Senhor no controle, e prega uma vida, uma palavra de salvação, de vida eterna, de um Deus de juízo, de um Deus de absolvição, de um Deus de justiça, de um Deus de perdão, mas que não haja contexto fundamentado, para que em todas as situações haja uma saída, e não haja um ministro ou uma ministra perdida, e um rebanho perdido, mas todos acolhidos, porque sabe o caminho de estar debaixo das potentes mãos do sumo pastor, em nome de Jesus.